Bom, como primeiro ponto, nós temos essa questão da reforma da Previdência, que vocês, eu não preciso também voltar tanto, porque vocês evidentemente acompanharam e agora sentem literalmente no bolso essas circunstâncias. O que o sindicato promoveu? Promoveu, então, uma ação, num primeiro momento, contra 2 dos aspectos da reforma, e eles são a questão da majoração da base de cálculo, ou seja, aquilo que vocês bem sabem, a ampliação da incidência do imposto de renda, que antes só ocorria a partir do teto do regime geral, 6.433,50 alguma coisa, e agora incide sobre tudo aquilo que ultrapassa o salário mínimo. E o outro aspecto da ação é no que diz respeito ao corte ou à retirada da dobra previdenciária para aqueles colegas que se aposentaram por doenças incapacitantes. A ação tem, evidentemente, como pedido de tutela, um tutela de urgência para que isso seja sobrestado. Depois, ao final, eu refiro, isso conversei com o Dr. Zanini, Jefferson Zanini, hoje é quinta, na terça-noite, final do dia, despachamos com ele para apresentar e destacar alguns dos pontos, alguns fundamentos, depois eu atualizo a conversa, mas ainda, pelo menos agora até amanhã, final da manhã, não havia sido despachado, então não há nenhuma novidade quanto ao pedido de tutela. Mas ela traz, sem dúvida nenhuma, uma série de argumentos que eu queria, o primeiro, referir à questão do confisco, não é por outra razão que a discussão tem sido muitas vezes tratada como um confisco que vocês estão sofrendo, porque os exemplos matemáticos feitos, tanto na ação quanto nas divulgações e nos debates aí que se foram travados perante a Assembleia, revelam que aquelas pessoas que por exemplo, recebem de proventos na faixa de 8 mil e poucos reais, terão como aumento de contribuição os tais 700 e tantos ao mês, 750 aproximadamente, e que isso, na prática, configura um mês de proventos. Então, se nós formos somar o desconto previdenciário mês a mês durante os 13, a circunstância é de sobrevivência com um mês menos de proventos, de salário. Logo, se nós considerássemos assim, não é provocação, mas se eu perguntar para vocês se essa condição atual ou do mês passado já permitia uma tranquilidade financeira, permitia que você se sustentasse, permitia que, mais do que isso, mais do que uma subsistência digna, tivessem, como a Ignês falou muito bem, tivesse a capacidade de ter os seus momentos de lazer, tivesse um momento de desenvolvimento pessoal, de investimento em cursos para aprimoramento nesse período de aposentadoria. Se essa realidade já era olha, difícil é quase um eufemismo, antes, esse novo cenário de restrição financeira ainda maior é flagrantemente uma caracterização daquilo que, do ponto de vista jurídico, se chama de confisco, justamente por não permitir a vocês que tenham condições mínimas, depois de toda essa trajetória percorrida, de uma subsistência digna, adequada e efetiva. E olha que a gente não está nem falando aqui das outras cargas tributárias que a gente enfrenta no dia a dia, que não aparecem tanto, mas que, evidentemente, incidem sobre todos os nossos movimentos no cotidiano. Bom, mas assim, depois eu entro em outros aspectos da inicial, mas além do confisco, eu acho que era importante também referir a vocês alguns aspectos que estão relacionados ao que o Estado de Santa Catarina conseguiu fazer de modo ainda mais prejudicial do que em relação à própria reforma previdenciária do sistema federal. Porque o que está por trás? Qual é a lógica? O sistema, nós temos assim, queria voltar um pouco assim, não quero me alongar, eu sei que o tempo também não é muito longo, mas como a gente faz tempo que não conversa, acho que é importante fazer essa mínima introdução aqui. O que acontece na mudança daquilo que foi um grande paradigma no país, da natureza do regime previdenciário dos servidores públicos. Lá atrás, o sistema era contributivo, portanto, as pessoas contribuíam para que na aposentadoria pudessem gozar genuinamente seus direitos. Em dado momento, mais exatamente lá na emenda 41 de 2003, foi introduzido aquele sistema, a solidariedade
como um princípio inerente ao sistema. E na oportunidade, evidentemente, houve uma reação enérgica das entidades sindicais nacionais contra aquilo que passou a ser a tributação dos aposentados, né? Porque não houve sequer um corte de tempo para que a contribuição previdenciária fosse estabelecida. Ou seja, todos aqueles que eram aposentados passaram a contribuir também, mesmo que já aposentados estivessem, em nome da solidariedade do sistema. Pois bem, só que ao se admitir e ser, num segundo momento, chancelado pelo Judiciário, através de decisões do Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade de cobrança dos aposentados já jubilados, foi feita uma análise daquilo que eram as motivações, das razões, né, as motivações da emenda constitucional então apresentada. E nela ficou estabelecido que o teto do regime geral era um parâmetro mínimo justamente para assegurar a subsistência, de modo que, por mais que o sistema fosse solidário, haveria que ter nele um freio para que os legisladores de ocasião, para que os governadores, com as suas intenções ou má gestões, não se sobrepusessem àquele patamar mínimo que era e deveria ter sido assegurado pelos servidores. Eu cheguei a separar um trecho do julgamento, são duas frases aqui, logo que essa discussão veio ao Supremo, lá em 2005, né, só para ilustrar a vocês como isso foi tratado dentro do Supremo Tribunal Federal. Diz assim, entre aspas, é como se houvesse uma presunção por parte do Constituinte de que, até esse limite máximo do regime geral da Previdência Social, não poderia haver cobrança, por se estar ainda no âmbito de um mínimo suficiente para a própria subsistência digna. Pois bem, esse cenário de subsistência mínima foi agora atacado, num primeiro momento, pela própria emenda 103 no âmbito federal. O que se buscou? Se buscou afastá-lo, mas diante desse cenário legislativo, jurisprudencial e das forças e mobilizações que as categorias puderam fazer, conseguiu-se estabelecer a preservação dessa baliza. Todavia, se criou, a partir desse cenário, uma exceção, qual seja, a de que no âmbito federal, isso é muito importante para a gente perceber, para poder confrontar com a nossa reforma aqui em Santa Catarina. O que ocorre? No âmbito federal, se admitiu que, em casos de déficit atuarial comprovado, o governo poderia instituir aos servidores públicos federais aposentados uma cobrança previdenciária que excedesse o salário mínimo enquanto esse déficit atuarial perdurasse. Pois bem, o que Santa Catarina fez aqui? Se baseou em uma regra absolutamente excepcional para transformar em algo absolutamente definitivo. Mais do que isso, obteve um cenário de déficit atuarial comprovado e invocando aspectos de suposta, né, deficiência atuarial no nosso cenário, aplicar permanentemente e mais, e talvez de modo mais grave, ignorando aquilo que se vem dizendo há um bom tempo, que é o fato de que Santa Catarina, há pouco mais de 3 anos, a lei é de 2015, mas a implantação final em 2018, já ampliou o percentual da alíquota de cobrança previdenciária, você sabe muito bem isso, de modo que, primeiro, com os objetivos específicos de corrigir um déficit atuarial, e segundo, sem tempo hábil para que esse cômputo fosse aprofundado e efetivamente comprovado. Então, gerando uma distorção e um fundamento mascarado, né? O sindicato também chegou a contratar um profissional que fez o confronto, né? O professor Luciano fez esse levantamento dos aspectos atuariais e que demonstra essas inconsistências da abordagem adotada pelo governo do Estado. Pois bem, só para recapitular aqui para não perder. Então, assim, aquilo que era uma exceção, que é uma exceção do governo federal, aqui virou regra. Aquilo que era um fundamento do governo federal, embora lá questionado, aqui
está ainda posto de modo mais frágil. E, por fim, e mais grave, aquilo que lá se trata de algo temporário vinculado à comprovação do déficit, aqui se transformou em permanente, porque de nada adiantará superar o déficit atuarial na medida em que a lei, agora a Constituição Estadual e a Lei 412, né, isso, estabelece que mesmo com o déficit atuarial superado, a abortagem, a contribuição previdenciária continuará sendo sobre aquilo que excede um salário mínimo. Então, mesmo, e o que eu quero dizer com isso tudo, que mesmo no olhar mais, diante do pior cenário, ou mesmo diante da lei mais, não só inconstitucional, mas da lei mais afrontosa a essas garantias todas que a gente vem falando, ainda assim a reforma de Santa Catarina é nitidamente inconstitucional. Pois bem, então, o porquê que se buscou, e isso fez com que nós promovêssemos a ação do sindicato, num primeiro momento, especificamente sobre esses dois pontos. Por quê? Porque tanto permitiu como um debate aprofundado desses aspectos, como nos dá, através da colaboração de vocês, aliás, abre-se o parênteses para agradecer aqueles que, inclusive, enviaram e que puderam colaborar com os seus respectivos contra-cheques, a demonstração concreta da situação de cada um, tirando aquele componente abstrato de uma discussão meramente técnica e de direito, mas trazendo para a realidade do magistrado que vai apreciar a realidade daqueles servidores que conviveram com ele, que convivem com o judiciário e que amanhã ou depois estarão na mesma condição. E isso, inclusive, já me adianto um pouquinho em relação à fala, foi uma das abordagens na conversa que tive com o Dr. Zanini, Jefferson Zanini, justamente para ilustrar concretamente esses exemplos. Exatamente, a Chile aqui sumiu, mas eu vi que tu te referiste, né, Chile, esse prejuízo que tu estás tendo e que é flagrante. Bom, depois, assim, eu vou citar, eu já havia separado aqui alguns outros aspectos, a ideia não é aprofundar todos, depois a gente pode conversar mais detalhadamente sobre ou alguns que vocês desejam, mas, assim, alguns aspectos que ainda foram invocados na inicial tratam dos limites do poder de reforma, dentro de uma ideia mais estrutural do poder constituinte originário versus o poder reformador, a lógica da proteção de confiança e segurança jurídica que deve ser observada, a razoabilidade e proporcionalidade das novas regras que precisam guardar correlação com a realidade e preservar também aqueles valores que devem ser alcançados aos servidores, a discussão a respeito do equilíbrio atuarial, que é outro cenário que exige, do ponto de vista constitucional, uma correlação do aumento da contribuição para o aumento dos benefícios, né? Aspectos como a irredutibilidade de vencimentos, que de modo indireto está sendo atacado, na medida em que vocês estão tendo uma redução drástica de valores, de proventos, sem que haja minimamente, sequer do ponto de vista legal, uma transição, o que vocês passam a sofrer é um corte abrupto, o que também é vedado do ponto de vista do ordenamento nacional. Hoje a gente tem a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, que estabelece justamente que as alterações precisam observar alguns parâmetros gradativos, também é outro aspecto. Também invocando aquilo que, para fechar, né, o gancho com que nós falávamos no início, essa proibição de retrocesso social, ou seja, nós precisamos encontrar no judiciário um limite para certas posturas de administradores como um todo. Não há que se imaginar que dentre um valor à vida e um valor de impostos perdoados tenha que recair sobre a vida a arrecadação que não está sendo feita sobre perdões, dívidas e isenções concedidas em condições outras que não são, enfim, aquelas que a gente desejaria para um Estado saudável e democrático. Não quero entrar aqui no campo político, mas é necessário também que se registre isso, porque nós estamos falando de vidas e condições de subsistência absolutamente necessárias, cuja preservação precisa não só pesar, como se sobressair nessa balança. Bom,
São esses os pontos. Tá? Só para finalizar, né, não sei se depois abres para conversa, depois eu refiro os outros pontos, tá? Mas conversei com o Dr. Jefferson terça-feira tardinha à noite. A conversa foi, na minha avaliação, boa. Ele disse compreender a discussão, admitiu, evidentemente, a relevância do tema, fez questão de referir que a decisão seria fundamentada, que se, por um lado, isso exigiria naturalmente tempo, o gabinete já estava trabalhando nesse sentido, e que o enfrentamento aprofundado seria feito. Né? De onde, pelo menos, eu extraio uma vantagem, ou pelo menos um certo otimismo, na medida em que o enfrentamento aprofundado da questão é aquilo que mais nos interessa. Né? Evidentemente, não tem a ver com a conversa, mas a gente sabe pela experiência que é por vezes, muito mais simples negar, muito mais rápido negar, muito mais fácil negar diante de um enfrentamento superficial. E como nesse contexto nós temos uma série de elementos constitucionais, né, e legais, supraconstitucionais, fortes e relevantes, a gente acredita e espera que seja proferida, né, concedida a tutela. O que talvez só não ocorra naquilo que a gente desejaria de tempo, mas isso, evidentemente, não chega a ser, no cenário geral, me parece o maior dos problemas.